lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de assistente administrativo. Estamos falando de gerenciamento de processo. Ok, meus queridos? Então, é um assunto de suma importância. Vamos focar aqui, meu diretor. Então, meus queridos, o que seria essa gestão de processo? Que tipo de estratégia deveríamos usar? Temos que buscar a qualidade total, professor. Temos que buscar a reengenharia. Nós temos que buscar o dowsing, que é o achatamento. Dentro da gestão de processo, o que nós temos que buscar, professor Gilvan? A gestão de processo, ela pode buscar nessas três áreas aí, certo? Pontos importantes. Só que eu vou mostrar para vocês o ciclo, que já foi explicado, mas eu vou explicar de maneira mais rica. O ciclo de gestão de processo, a gente fazia o desdobramento, o alinhamento, o direcionamento, a seleção e a priorização. Isso é a gestão, estratégia e governança de processo. 2. Gestão da melhoria e transformação de processo. É a modelagem, transformação de processo, é a definição de indicadores. Passo 3. Gestão da execução de processo. Execução do dia a dia, alocação de capacidade de recursos, medição de desempenho, painel de controle. 4. Gestão de processos ou desempenho de processo. É o cumprimento de metas, de processos, é alcançar os objetivos da organização, que é o valor adicionado, registrar o aprendizagem dos processos, sugestões dos pontos, a geração e a gestão de processos para ser melhorado, meus queridos alunos. Como é que eu melhoro essa gestão de processos, certo? De uma maneira bem simples para nosso entendimento. Ok, meus queridos alunos? Então, quero que vocês consigam compreender, certo, este assunto para vocês conseguirem, certo, entender, colocar em mente como seria este assunto, qual a importância deste assunto, certo, meus queridos? Conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês de uma maneira simplória, bem simples, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, certo, neste assunto, certo, meus queridos alunos? Tranquilo? Então, meus amores, são pontos que nós precisamos saber e conhecer dentro das organizações de uma maneira simplória. Tá ok? Começar essas questões. Tranquilo? Então, nós não podemos ter essas dúvidas, meus queridos. Ok? Ter essas dúvidas em relação ao gerenciamento de processo. Gerenciamento de processo, ele é super, hiper, mega importância. A gente não pode deixar de aplicar dentro das organizações. Essas organizações que eu sempre falo para vocês, seja ela pública ou privada, tem que ter uma boa gestão de negócio. A gestão de negócio, ela é de suma importância. Suma mesmo importância. Nós não podemos deixar de lado, certo? Esse gerenciamento de processo de uma forma bem simplória, meus queridos alunos. Tranquilo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou dizendo para vocês? Então, gente, é muito hiper, mega
importância para focar na execução do seu dia a dia, na alocação de capacidade de recursos, na medição de desempenho, nessa geração e gestão de valores de seres humanos, certo? Não podemos deixar isso de mão. Então, professor Gilvan, introdução à gestão de processo. A organização ela é tradicional, a organização ela traz esse desenvolvimento, a fabricação, a venda de serviços, finanças. Então, eu faço essa organização tradicional. Vocês observam que a organização tradicional ela é movida à questão de hierarquia, certo? Veja que é uma maneira hierarquizada. Só que hoje, essas organizações tradicionalistas, a gente tem que eliminar, certo? Isso aqui não pode ser vista desta maneira, certo? Hoje em dia, na introdução da gestão de processo, a gente tem que eliminar isso. O que falta no organograma tradicional das empresas, dentro da gestão de processo? O que falta no organograma tradicional das empresas? Clientes, produtos e serviços e fluxo de atividades. O organograma não mostra o que a empresa faz, para quem faz e nem como faz. Por isso que o organograma, gente, ele é ineficiente nesse quesito. Alguns autores, alguns gestores dizem que o organograma ele serve apenas para fazer uma visualização de hierarquia, saber que é unidade de comando, a unidade de direção. Mas hoje em dia a gestão de processo ele tem que estar focada para os clientes, produtos e serviços e essa questão do fluxo de atividade. Os 3 aspectos que faltam no diagrama funcional aparecem na visão sistêmica ou horizontal. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Nós temos aí pesquisa e desenvolvimento, produção. Vocês estão vendo os 3 aspectos que faltam no diagrama funcional aparecem numa visão mais sistêmica e horizontal. O que seria essa visão sistêmica, professor? É integral. Está vendo os fluxos? Eu tenho uma pesquisa e desenvolvimento, fazer pesquisa em um produto, desenvolver um produto, fazer um projeto. Aí esse projeto, plantas industriais, materiais, fornecedores. Aí eu jogo marketing, vendas. Aí o cliente, certo? Eu supro a necessidade do cliente, só que o cliente faz uma determinada solicitação de vendas, eu faço a promoção para ele, faço a ordem, novas ideias, volta de novo para a pesquisa. É uma via de mão dupla, certo? É uma retroalimentação. Existe uma retroalimentação. Vai e volta. Vai e volta. Esse fluxo. Ou seja, eu tenho que entender o cliente para me produzir o que realmente o cliente quer. Antigamente, sabe como é que era feito? As empresas produziam e empurravam. Empurravam para o cliente, não entendia as reais necessidades. E a tecnologia, ela trouxe uma vantagem, meus queridos. A tecnologia, ela trouxe uma vantagem. O que seria isso, professor Gilvan? Que vantagem é essa? Você consegue conhecer melhor o seu cliente. Você consegue conhecer melhor o seu cliente. Como assim, professor? Conhecer melhor o seu cliente? Conhece. Você consegue, entendeu? No seu cliente da maneira muito mais assertiva. Então, de que forma? É assertiva, meus queridos. É desse jeito, desta maneira. Então, como é que seria essa abordagem por processo? Nós trabalhamos aí a abordagem de processo. Agora, a organização com foco em processo. Tem um cliente de maneira verticalizada. Eu tenho uma proposta de novos negócios, especificações e condições. Eu faço uma análise de viabilidade técnica, capacidade de máquinas, produtos, desenvolvimento de desenhos, análise de planejamento, produção, disponibilidade de material, análise de capacidade, certo? Tudo isso daí é de suma importância para dentro dos negócios,
certo? Para a gente poder conseguir compreender e entender o que eu estou colocando aqui para vocês de uma maneira bem simples, ok? A maneira bem simples para vocês conseguirem entender, certo? Então, essas análises de processos, de projetos são importantes. Então, eu preciso entender esses aspectos, meus queridos alunos. Conseguiram compreender a importância desses processos, projetos, ou não conseguiram compreender? Então, passo para vocês esses pontos. Certo, meus queridos alunos? Então, são de suma importância esses pontos que a gente não pode jamais esquecer e nem de aplicar, certo? De questão de esquecer e fazer a aplicabilidade, meus queridos alunos. Tranquilo? Há alguma dúvida sobre esta aplicabilidade? Esses pontos que eu estou colocando para vocês conseguirem entender? Então, meus queridos alunos, pontos importantes para dentro das organizações. São pontos importantes para dentro das organizações. Ok? Então, meus queridos alunos, estou mostrando aí pontos, não precisamos e nem queremos, certo? Perder esses pontos. Então, a análise de viabilidade, técnica de capacidade de produto, desenvolvimento de novos desenhos, análise de planejamento de produção e disponibilidade de material, análise de capacidade de RH, certo? Então, a gestão, estratégia de processo, ele visualiza as empresas como um sistema. É uma atividade que são interrelacionadas, melhoria de desempenho residem de interfaces funcionais. Essas interfaces tornam-se, né, ser visíveis. O organograma passa a ter como propósito mostrar como o pessoal está organizado para fim de desenvolvimento de humanos, mostra como as pessoas se reportam a um nível gerencial. Então, isso é um enfoque. Então, antes, meta para as áreas funcionais. Com a gestão de processo, as metas para os processos essenciais. As pessoas passam a trabalhar num processo e não mais numa área específica, certo? As pessoas são tratadas mais como uma área, não como essas questões. Conseguiram compreender, meus amores? Esses pontos importantes para que vocês consigam observar esses pontos importantes dentro das organizações. Tranquilo? Há alguma dúvida? Esses pontos que eu estou colocando aí para vocês. Tranquilo? Tranquilo, meus queridos alunos? Então, nós temos esses pontos, certo? Para que vocês consigam compreender e entender os pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Ok, meus queridos? Há alguma dúvida? Olha, se você tiver dúvida em relação a estes assuntos que são colocados aqui para vocês, basta vocês pesquisarem, certo? Pesquisarem, fazer as pesquisas, ler, fazer a leitura bastante deste material, principalmente do material que eu fiz para vocês, os 4 materiais, tá? E nós vamos entender as abordagens vertical ou departamentalizada. A responsabilidade definida nas descrições de cargos, atribuições dos departamentos, indicadores medem desempenho dos departamentos, quanto gastamos com os departamentos de vendas. Os objetivos e metas são definidos por departamentos. Nós temos a questão da dificuldade de visualizar o cliente interno, dificuldade ou demora para visualizar as falhas. Aí já a abordagem por processo, as responsabilidades são definidas no documento do processo.
Os indicadores médio desempenho dos processos, quanto gastam para vender. Os objetivos e metas relacionam-se com os processos. O cliente interno é mais próximo e mostra-se mais rapidez e agilidade para visualizar as falhas que poderão acontecer dentro do gerenciamento de processos. Certo, meus queridos? Pode ser mostrado essas questões dessas falhas. Então, a abordagem é totalmente diferente. Professor, então a empresa ela tem os obstáculos no fluxo de processo X e os obstáculos da hierarquia, processo Y. Então, tem uns departamentos, ó, certo? Esses departamentos, então eu vejo o fluxo de processo desta maneira, ó, da maneira mais verticalizadas, mais horizontalizadas do que verticalizadas. Então, o atributo. Na visão tradicional, nós temos o chefe, visão de processo cliente, tanto interno como externo. No relacionamento, a cadeia de comando. Na visão de processo, nós temos o cliente, o fornecedor. Na orientação, na visão tradicional, é mais hierarquia. Na visão do processo, processo funcional. Quem toma decisão? Gerência. Quem toma decisão é os stakeholders, os participantes todos. Estilo é mais autoritário. Aqui é mais colaborativo. Então, a visão de processo ela é muito mais eficaz dentro das organizações do que essas organizações atuais. Então, observe que essa cadeia de valor, meus queridos, aí, ó, veja só, dentro da gestão de processo, nós temos duas atividades. Nós temos atividades principais, segundo Michel Potter, e nós temos a atividade de apoio, certo? Essas atividades de apoio, que é a infraestrutura da empresa, que tem a ver com planejamento, financiamento, relações institucional, nós temos a administração de recursos humanos, que é recrutamento, treinamento, sistema de remuneração interno. Nós temos desenvolvimento tecnológico, design de processos, sistemas e pesquisas. Nós temos os suprimentos, que é a questão dos componentes, clientes, matérias. Depois nós temos a logística integrada, né, de entrada, recebimento, armazenamento, manuseio de materiais, almoxarifado, controle de estoque, devoluções, operações de insumos, produtos acabados, logística de saída e distribuição, marketing, motivação, facilitação de clientes para aquisição do produto, suporte ao cliente, resolução, reclamação. Nós temos tudo isso, meus queridos alunos. Conseguiram compreender o assunto que eu estou mostrando aqui para vocês? Então, meus queridos alunos, são pontos importantes dentro das organizações e eu estou mostrando aqui para vocês a diferença, certo? A diferença. Deu para entender esses pontos, para que vocês possam entender, compreender pontos de suma, hiper, mega importância para dentro das organizações. Então, mostra-se que essa atividade principal, ela precisa da atividade de apoio e vice-versa, certo? Na atividade de apoio. Então, são pontos cruciais para que a empresa ela obtenha sucesso. Sucesso organizacional se faz necessário nesses pontos, tá? Deu para entender, meus queridos alunos? Ou não? São pontos importantes. Então, são pontos importantes para dentro desse contexto, certo? Dentro desses contextos das organizações de forma bem simplória, certo? Integrar essas atividades. Então, eu tenho os impactos do processo sobre os outros, né? Eu tenho que fazer o desempenho, priorizar os processos,
certo? Prioridade, redesenhar imediato. Prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Eu tenho que fazer a priorização do desempenho. Quanto um é baixo, certo? O desempenho do processo, os impactos do processo também é baixo. Quando o desempenho do processo é alto, os impactos do processo também seria alto. Aí eu tenho que ver qual a importância de cada um. Então, professor, essas métricas de desempenho, ela envolve tempo, custo, qualidade e capacidade, professor. O desempenho de entrega da data de aquisição, o tempo para atender o pedido, o tempo do desenvolvimento do produto, a variabilidade do produto ou serviço, que é a precisão do serviço. Eu tenho um custo de vendas, o custo de produção, o custo de logística em si. Eu tenho a capacidade operacional, eu tenho um crescimento dos clientes, tudo isso daí. Por isso que eu falo para vocês, nós temos o ciclo PDCA, que significa Plan, Do, Check, certo? Ó, check e Act, que é a mesma coisa de planejamento, execução, verificação e ação. Então, eu tenho que os objetivos, métodos, eu tenho que treinar, executar, eu tenho que ter os objetivos alcançados e ações imediatas, certo? Então, o ciclo PDCA, você tem que fazer o planejamento, tem que fazer a execução, tem que fazer a checagem, tem que fazer a ação, agir. Então, você tem que localizar os problemas, você tem que estabelecer os planos de ação, você tem que fazer a execução do plano, colocar o plano em prática, acompanhar os indicadores, verificar a questão do atingimento de meta, fazer uma ação corretiva de insumo, padronizar e treinar o sucesso, certo? Então, nós temos essa questão do planejamento. Então, meus queridos alunos, os ciclos de PDCA, de gestão de processo, ele envolve o plano. Primeiro, nós temos um plano, um novo processo, a inovação, certo? Aí depois nós temos a melhoria do processo. Depois nós temos a manutenção, transformar de maneira padrão, certo? De maneira padrão. A gente começa a identificar o problema. O ciclo PDCA é um novo processo. A melhoria contínua. A melhoria contínua, meus amados alunos. A melhoria contínua, certo? Então, por isso que eu só... Deu para entender, meus queridos? Deu para entender? Meus queridos? Ou não? Então, meus queridos alunos, isso é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, de maneira bem simplória. Então, a Balancete Scorecard e a gestão de processo, elas estão interligadas, professor, com toda certeza. Quando eu quero melhorar o valor para os acionistas, eu tenho uma perspectiva financeira. Quando eu quero melhorar, fazer uma proposição de valor para o cliente, eu tenho uma perspectiva de clientes. Quando eu quero fazer uma perspectiva de processos internos, eu uso o processo de inovação, processo de gerenciamento de cliente, processos operacionais, processos regulatórios e ambientais. Quando eu uso a perspectiva de aprendizado e crescimento, eu faço a força de trabalho motivada e preparada, competências estratégicas, tecnologia estratégica, clima para ação. Então, tudo isso aí, gente, eu faço a melhoria para o valor dos acionistas, certo? De uma maneira bem simplória para vocês. Então, o Balancete Scorecard, ele envolve sim a gestão de processo. Então, os níveis de gerenciamento da empresa, professor Gilvão, os níveis. Nível organizacional estratégico, veja aí. Os 3 níveis de desempenho da empresa são nível organizacional ou estratégico ou institucional. Ele envolve, gente, o gerenciamento da empresa, né, das tomadas de decisões.
O nível organizacional, lá em cima, ele vai traduzir a relação da empresa com o mercado. Ele tem uma visão macro, as funções da empresa. As variáveis que afetam o nível de desempenho são as estratégias, os objetivos, critérios de medição, estrutura organizacional, a alocação de recursos, certo? E os níveis de processo, professor. Lembre-se que os níveis de processo, ele vai envolver o processo 1, processo 2 e o processo 3 dentro dos níveis de processos, de uma maneira bem simplória. A empresa produz produtos e serviços por meio de processos interfuncionais. O processo de desenvolvimento de produtos, processo de vendas, processo de produção, processo de distribuição são pontos de suma importância dentro das organizações. Então, níveis de processo é isso. Então, para gerenciar as variáveis do desempenho ao nível de processo, devemos garantir o quê? Que os processos sejam desenhados para atender às necessidades dos clientes, os processos funcionam de maneira efetiva e eficaz, os objetivos dos processos e as medições são direcionados para os clientes e os requisitos da empresa. Os processos são as principais variáveis para se atingir os objetivos da empresa e de sua eficiência e efetividade. Deve direcionar essas decisões organizacionais. Nível operacional. O nível operacional dos processos são realizados e gerenciados por pessoas que realizam diversas tarefas, tá? São relacionados. Então, tem um nível operacional e essas pessoas eles precisam desenvolver essas tarefas de maneira eficiente, certo? Sem nenhuma falha. Aquelas pessoas que gostam de estar numa empresa enrolando, vadiando. Aí nós temos até um novo termo agora que utiliza aí, que é o chamado demissão involuntária ou demissão invisível, que é a nova forma aí de estar que o povo estão falando, certo? De uma maneira bem simplória, é que as pessoas fazem corpo mole dentro da empresa, certo? Não trabalham de maneira correta e ficam fazendo corpo mole, gente. Muito mesmo, corpo bastante mole. E começam a observar esses pontos. Ok, meus queridos alunos? Isso é preocupante dentro de uma organização. É muito preocupante. Funcionário do tipo que andam fazendo corpo mole, não adianta, gente. Não adianta ter dentro da organização. Não adianta de maneira alguma. As organizações, eles acabam de uma maneira bem simplória, né, quebrando por causa desses compromissos, falta de compromisso desses funcionários. Não trabalham e nem vestem, certo? A camisa, né? A camisa da empresa, certo? A gente tem que buscar funcionários que realmente vistam, querem vestir a camisa, certo? Dentro das organizações de maneira simplória. Ok, meus queridos alunos? Tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender, entender esses aspectos que estou trazendo aqui para vocês, certo? São aspectos de suma, hiper, mega importância para dentro das organizações públicas ou privadas, certo? As organizações públicas ou privadas, meus queridos alunos. Então, as organizações públicas ou privadas, elas têm que ter né, esse olhar para dentro das organizações. Tranquilo, meus queridos e maravilhosos alunos? De uma maneira muito simplória, nós temos esses pontos que eu estou colocando para vocês, certo? Tranquilo? São pontos cruciais que eu sempre busco, sempre mostro para vocês aqui de uma maneira bacana, certo, meus amores? Então, eu estou mostrando para vocês que gerenciar pessoas não é fácil e tem que realizar diversos tipos de tarefas. Por isso que tem que haver treinamento,
Por isso que tem que haver definição de responsabilidade, avaliação de desempenho, reconhecimento, porque nenhuma equipe, por mais talentosa e mais motivada que seja, consegue melhorar o desempenho da empresa. Nenhuma equipe, por mais talentosa e motivada que seja, consegue melhorar o desempenho da empresa além do que os processos de negócio permitem. Então tem que ver essas principais variáveis. Eu trouxe para vocês esse assunto para que vocês consigam compreender a importância desse assunto para dentro das organizações, certo, gente? Então são assuntos que vocês têm que revisar. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que seria o gerenciamento de processos de negócio, certo? O gerenciamento de processos de negócio é um tema que tem despertado muito interesse, gente, muito mesmo. Ele é muito importante. Se você mesmo se dedicar a ele, ele é muito importante. Com o gerenciamento, meus queridos, de processo, é possível enxergar facilmente os gargalos da operação, verificar em que etapas do processo acontece o acúmulo de tarefas. Se o gerenciamento proporciona uma visão mais clara sobre o end-off. O end-off são excessos de transição de processos envolvidos, por exemplo. É uma consequência dessa passagem de bastão. O enfileiramento de gargalos, ele também pode gerar perdas, afetar o tempo do processo, o lead time, a satisfação do cliente. Ou seja, gente, o gerenciamento de processo de negócio permite analisar o desempenho dos processos e apresentar outras vantagens. Conhecer os principais benefícios são importantes. Por exemplo, quando eu faço a padronização de processo, certo? Eu faço com que os colaboradores consultem essa documentação, evite a ocorrência de erro por falta de informação. Quando eu trabalho com processos existados, fica mais rápido tirar dúvidas dos colaboradores. O desempenho ou desenho de processo torna uma empresa com facilidade de gestores, colaboradores. Um desenho também permite a padronização. Então eu tenho a disseminação desses processos, tá? Disseminação desses processos de forma bem simplória, certo? Bem simplória, para que a gente possa compreender, entender de maneira correta, certo, meus queridos alunos? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês conseguirem compreender esses pontos importantes, essas questões? Então, nenhuma equipe, nenhuma. Então, meus queridos alunos, a disseminação também de cultura de processos é importante, levantar os processos da organização, gerenciamento, redução de falha, desperdício, certo? A gente tem que mapear, transformar o processo. A gente tem que mensurar, não basta apenas definir processo. É preciso saber medir, certo? É preciso medir os processos, não apenas elaborar uma lista de métricas. É necessário contar com indicadores chaves de performance que estabeleçam uma relação de causa e efeito. Realmente, são poucos processos que impactam os resultados da organização. E a partir dos processos que permitem, né, a performance da empresa. Eu tenho que ver, eu tenho que melhorar a comunicação. O ideal é contar com a participação de todos, certo? Dentro das etapas do gerenciamento de processos de negócio, mapear a transformação, trocar a experiência, fazer o aumento da satisfação do cliente. Se você chegou a pensar que o gerenciamento de processo não era importante, engana-se, ele é muito importante, porque ele ajuda a identificar falhas no processo. E melhorar a comunicação interna é uma consequência disso. É a obtenção de resultados mais assertivos no final do processo. Assim, os clientes vão ter uma boa percepção de valor e ficarão mais satisfeitos. Então, gente, estou mostrando que dentro do gerenciamento de processos existem várias áreas que a gente viu. São 9 áreas importantes que o livro traz para a gente entender. Gerenciamento de processos de negócio, a modelagem de processo,
análise de processo, desenho de processo, gerenciamento de processo, transformação de processo, organização do gerenciamento de processo, gerenciamento corporativo, certo? Nesses pontos. A maneira como essas foram estruturadas por causa de um pouco de esse gerenciamento de processo, gente, a gente tem que trazer conceitos fundamentais. Então, modelagem de processos é a apresentação de processo, certo? Análise de processo trata da compreensão dos processos. Desenho é uma nova visão de processo. Gerenciamento de processo é monitorar os processos. Transformar processo é uma perspectiva de melhoria de processo, também reengenharia de processo. Trazer várias ferramentas como Lean, Six Sigma, TQM, certo? Redesenho de processo. Eu tenho que trabalhar o gerenciamento corporativo de processo e as tecnologias, que existem várias tecnologias para que se possam trabalhar o gerenciamento de processos. Conseguiram compreender, meus amados? Esse gerenciamento de processos são pontos cruciais para que a gente possa compreender e entender uma organização de maneira boa, certo? De maneira plausível, de maneira crucial dentro das organizações, certo? Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido este assunto. Vou deixar para vocês o Aprendendo em Casa. O que é isso, professor? Aprendendo em casa. Peguei, coloquei algumas questões para vocês. Atividade para casa. Por exemplo, existe uma técnica de gestão de processo que visa identificar falhas de execução das atividades. Em seguida, identifique a maneira de eliminar essas falhas, tornando a organização cada vez mais eficaz. Assinale a alternativa correta que domina essa técnica. Aí é simples, gente. Aí vocês vão responder de maneira sucinta. Julgue o item relativo à gestão de processo. De acordo com o gerenciamento de processo, o processo de negócio é aquele que entrega valor para o cliente e apoia outros processos, podendo de ponta a ponta, interfuncional e até mesmo interorganizacional. Gente, falei muito disso. Falei bastante deste assunto para vocês. Terceiro, um dos benefícios da gestão de processo é o acompanhamento do desenho. Apenas, tudo que tiver somente, apenas, fique de olho. Os processos de suporte podem ser fundamentais e estratégicos para a organização na medida que aumenta a sua capacidade efetivamente realizada de maneira de processos primários. Isso a gente viu. Essa questão aqui é muito massa, gente. Eu quero que vocês tenham bastante cuidado com essa questão. Fique de olho nela. A gestão de processos, porque assim, existem a gestão por processo e a gestão de processo, tá? Então, depois dá uma pesquisada, gente. Gestão de processo. É diferente ou é igual à gestão por processo? Eu quero que vocês investiguem isso, tá? Eu quero que vocês investiguem isso de uma maneira bem sucinta para a gente poder entender. Então, vamos lá. A gestão de processo é um recurso gerencial que permite alcançar patamares desejados de desenho e maturidade organizacional. Analisa as afirmativas a seguir em verdadeira e F para falso, certo? Os processos podem ser classificados em gerenciais, operacionais e de apoio. Os fluxos de atividades são decorrentes dos macroprocessos e possuem níveis de detalhamento menor. A cadeia de valor é um conjunto de atividades econômicas interrelacionadas que criam valor para o cliente. A sequência correta, qual é? Então, eu quero que vocês deem uma pesquisada, tá? Neste assunto, certo? Porque a gente termina praticamente esse assunto,
tá ok? A gente acaba terminando esse assunto, a gente não entra muito nesse assunto. Aí tem a sexta, a respeito da gestão de processos, julgue os itens que seguem, os principais objetos, tá? Acerca da modelagem e análise de processos, isso aí. Aí tem a oitava, acerca da gestão de processos, setor público julga o item, marca o processo, compreende uma visão mais geral do problema, abrangendo em regra vários processos secundários, blá blá blá. A respeito de projetos e processos de sua aplicação nas organizações, as organizações com estrutura predominantemente horizontalizada, com muitos departamentos sobre o mesmo nível hierárquico, a gestão de processos de projeto e processo, essa gestão por processo é típica das organizações, predominantemente horizontalizada, gente. Aí vocês lembram que eu falei que as empresas elas têm que buscar horizontalizar as suas organizações, ok? E há alguma pergunta, meus queridos? Espero que não. O conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar, certo? Deixei essa frasinha para vocês. E muito obrigado, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham compreendido. Bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.